mulher, como é que você está? Tudo bem? Dormiu bem? Se alimentou bem? Você está na expectativa pelo início do curso intensivo? Pois bem, eu vim aqui falar um pouquinho com você a respeito deste curso. Este curso será uma imersão emocional espiritual. Este curso será um curso de autoconhecimento. Mais do que nos conhecer, nós precisamos conhecer a Deus. A partir do conhecimento que temos de Deus, então conseguimos também nos conhecer. Porque somente Deus, que nos conhece de maneira profunda, que nos fez e tem o manual, é que pode nos dar compreensão a respeito de nós mesmas. Então esse autoconhecimento é algo que vem do alto, que vem do céu. E o que Deus escreveu para nós, que Deus quer falar conosco, deixou aqui instruído na sua palavra. Então eu vou conduzir você pelos capítulos da Bíblia, alguns capítulos da Bíblia, algumas coisas que Deus quer pontuar conosco, mulheres dessa atualidade, mulheres da modernidade, porque precisamos conhecer mais a Jesus, precisamos conhecer mais ao Pai, precisamos conhecer mais ao Espírito Santo, para que Ele revele para nós coisas que estão ocultas aos nossos olhos sobre nós mesmas. E eu quero deixar um pouquinho de uma palavra para você, falando sobre autoconhecimento, trazer você a reflexão de como é que você funciona. Você parou já para meditar, mulher, que você é cíclica? Você tem fases na sua vida que durante um mês você muda de ciclo e não é só uma vez. E esses ciclos têm a ver também com mudanças hormonais, porque esses ciclos são regulados por hormônios. E nós temos então no nosso corpo essas mudanças hormonais, quedas hormonais, elevações hormonais, que vão fazer muita diferença na nossa maneira de ser e de funcionar. Nós temos mês a mês a ovulação, nós temos mês a mês a menstruação. E antes da menstruação, o tempo da TPM, que, como eu já disse, são reguladas por taxas hormonais. Você conhece essa sua fase? Você se conhece nessa fase? Você se reconhece nessa fase? Você compreende essa sua fase? E você faz com que as pessoas à sua volta também compreendam essa sua fase? Você aceita essa fase? Eu pesquisando um pouco sobre isso, eu encontrei muitas mulheres dizendo: eu preferia ser homem. Eu preferia ser um homem porque homem não tem essas coisas. Homem não tem essas fases. Homens não precisam lidar com questões hormonais. Homens não precisam lidar com baixas hormonais, com quedas hormonais. Homens não precisam lidar com TPM. Homens não precisam lidar com menstruação. Mas, querida, Deus te fez mulher. Deus fez você no corpo feminino. E o universo feminino é lindo. O universo feminino é muito maravilhoso. Porque nós não somos lineares. Nós não estamos todos os dias do mesmo jeito. Nós temos mudanças. Essas mudanças, elas podem ser muito significativas, importantes. E essas mudanças faz de nós um ser diferente, mais sensível, um ser mais voltado a ser cuidado, a ser protegido. Porque quando um homem conhece a esposa que tem, a mulher que tem, ele vai procurar cuidar melhor dela. Porque ele sabe que ela tem fases que ela precisa e quer ser mais cuidada. Ela quer ser aconchegada, ela quer ser acolhida. Um dia eu li de uma mulher que, quando estava em fase de conhecer o esposo dela, não sabia ainda que seria o esposo, eles eram só amigos. Mas um dia ele chegou na casa dela e ela estava bem borocrochosinha, ela estava bem tristinha no canto dela, não queria muito conversar, estava sensível, chorava por qualquer coisa. E ele percebeu que ela
ela estava assim. E aí ele pediu licença, saiu, e quando ele voltou trazendo chocolate, trazendo uma merenda diferente para ela, coisas que ele sabia que ela gostava. E ele trouxe chocolate, meninas. Né? Chocolate, você sabe que o chocolate te ajuda muito nessas fases hormonais. E trouxe outras coisas que ela gostava. E quando ele entrou na casa com aqueles pacotes e ela viu ali a forma sensível como ele entendeu o processo que ela estava passando, que nem ela mesma ainda não tinha entendido, que ela estava próxima aos dias dela e por isso que ela estava daquela forma, ela entendeu naquele momento que aquele homem seria o homem da vida dela. O gesto dele conquistou o coração dela, porque ela percebeu que ele tinha sensibilidade, ele teve sensibilidade para entender a fase que ela estava passando. Então, mulheres, nós precisamos nos conhecer. O autoconhecimento para regular também essas emoções, para controlar também essas emoções, para que você não fique se menosprezando ou desprezando a sua feminilidade, ou achando que a vida do homem é melhor do que a sua, ou rejeitando o que Deus fez em você, entristecendo o Espírito de Deus. Porque todas as vezes que nós dizemos, eu queria ser outra pessoa, eu não queria ser eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor me fez errado. Mas Deus não fez nada errado, Deus fez tudo certinho, inclusive você. Deus acertou quando fez você. Deus acertou você quando colocou em você o útero, quando colocou em você ovários, quando colocou em você o processo de ovulação, quando colocou em você a TPM, a menstruação, para que você também depois gerasse um filho, gerasse um bebê, tivesse uma nova vida gerando em você. E o que eu acho interessante é que quando Deus nos criou, o plano original, na verdade, nós não sofríamos isso. Eva não passava esses processos. Mas um dia ela cedeu à tentação. E quando ela cedeu à tentação, Deus disse para ela, com dores darás à luz filhos. E todo esse processo que nós passamos antes, mulheres, faz parte das dores. Todos os processos que nós passamos mês a mês, do nosso útero se preparar para um bebê, e esse bebê não é gerado porque não é tempo. Tem mulheres solteiras, não podem engravidar porque não podem ainda ter relação sexual, porque relação sexual é para ser dentro do casamento. Então essa mulher solteira, ela vai passar esses processos de ovulação mês a mês. A mulher casada muitas vezes também ainda não é tempo dela engravidar. Mas depois desses processos, nós temos outros ciclos na nossa vida. O ciclo da menopausa, o ciclo da pós-menopausa. E todos esses ciclos trazem para nós quedas hormonais, mudança de humor, trazem para nós dores. As mulheres na TPM sabem o que elas sentem: dor de cabeça, dor nas pernas, na barriga, inchaço nos seios, dores nos seios. Mulher na menstruação, muita cólica, muita dor. Tem mulheres que têm um ciclo muito volumoso. E depois da TPM, depois da menstruação, esse processo emocional ela vence. Mas se for uma mulher que não tem uma boa saúde, ela vai sentir, querida, a melhora na sua qualidade de alimentação, na sua qualidade de sono. E a mulher no climatério? Calorão, muito calor, fadiga. Tem mulheres que sentem depressão, tem mulheres que sentem insônia, tem mulheres que querem dormir demais. Cada uma sente de um jeito. Mas é importante que cada uma de nós venhamos saber o que sentimos e por que estamos sentindo. Nós venhamos identificar e nós venhamos chamar as pessoas que estão à nossa volta, o marido, filhos, pais, irmãos, e contar para eles: olha, tem um pouquinho mais de paciência comigo, tem um pouquinho mais de carinho comigo, me compreenda nessa fase. Mas como eu disse, você precisa se compreender. Você precisa se conhecer. Para que as pessoas à sua volta te conheçam, te compreendam, primeiro parte de você.
E você se entendendo, se conhecendo, se compreendendo, você vai chamá-los próximo de você e vai transferir para eles esse conhecimento que você tem de você mesma. Olha, nesse período aqui, nesses dias, eu estou assim, 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 eu não gosto disso e disso e disso. Eu quero ficar quietinha no meu canto. Olha, esses dias aqui, eu gostaria de não ter obrigações de tarefas domésticas, porque eu fico muito irritada, eu fico muito nervosa, eu fico com dores nas pernas, eu fico com a barriga inchada, eu fico com dor de cabeça, eu fico com os cheios doloridos, então eu não quero nem que me toque. Sabe, é você que tem que falar. É você que tem que fazer se compreender. Ninguém vai te compreender se você não falar, porque as pessoas não têm bola de cristal. E os homens, eles não têm essa educação. Eles não têm esse entendimento. Essa educação que eu estou dizendo é esse conhecimento. Os homens não passam por esse conhecimento do universo feminino. Todos eles deveriam conhecer, mas não conhecem. Eu sou mãe de 2 filhos. Dificilmente eu sento com eles e falo para eles, olha, a mulher funciona assim, assim, assim. Você sabe como é que mulher funciona? Dificilmente eu faço, mas esse vídeo eu vou compartilhar com eles. Nós temos muitas informações, nós temos muito meio de acessar informações, mas quantas de nós buscamos essas informações? Quantas de nós se interessa por essas informações? Quantos de nós queremos compartilhar essas informações com as pessoas que nós amamos? E muitas vezes nós sofremos e fazemos sofrer também. A menopausa, queridas, não é fácil. Eu ouvi uma vez uma mulher dizendo que na menopausa quase ela perdeu o casamento dela. Casamento de muitos anos. Porque ela sentia ressecamento vaginal. E o marido começou a dizer para ela que provavelmente ela tinha outro homem. Provavelmente ela estava interessada em outro homem, porque ela não tinha mais a mesma libido, ela não tinha mais a mesma atração física, sexual por ele. E aí começou uma guerra no casamento dela, porque esse marido não compreendia e também ela não se compreendia. Foi só quando ela entendeu, não estou na menopausa, tem ressecamento vaginal, isso é hormonal, isso é processo natural. Como é que eu posso? Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso amenizar isso? E ela foi buscar recursos, informações, orientações e os recursos disponíveis para ela melhorar essa questão. E ela melhorou, ficou 100%. E nunca mais o marido lançou no rosto dela acusações de que ela estava traindo ele, de que ela não tinha mais interesse por ele. Ele não entendia. Mas por que ele não entendia? Porque ela não compreendia a si mesma. É lógico que eu não estou dizendo aqui que esse marido estava correto no que ele fez. Esse marido estava super errado na maneira dele se comportar e lidar com a situação. Porque o marido verdadeiro, um companheiro, um parceiro, poderia ter buscado junto com ela uma solução. E um casamento de muitos anos, como que um homem de repente começa a acusar a mulher de traição. Então tem coisas que a mulher também precisa colocar limites. A mulher precisa se posicionar na vida. Eu não estou falando aqui de brigar. Eu estou falando aqui de conversa sábia, de conversa inteligente. Mas ela foi inteligente a tempo de buscar o recurso necessário para mudar a situação que ela estava vivendo e melhorar o casamento dela no quesito intimidade. Continuando aqui, mulheres, pós-menopausa, todas as mulheres sofrem. Você pode ser uma mulher jovem ainda, mas você já precisa começar a conhecer sobre isso. Você pode ser uma mulher que começou agora há pouco tempo a menstruação, ainda solteira, mas você precisa começar a compreender sobre isso. Porque tem mulheres que não compreendem a outra mulher. Tem mulher que não sabe por que a outra mulher age como está agindo. Ela não sabe que aquela mulher está nas fases cíclicas dela também. E às vezes a mulher acaba fazendo inimizade com a outra, ao invés de ser uma apoiadora, ao invés de ser uma companheira que está junto com a outra, buscando compreensão, entendimento dos processos pelos quais ela está passando. O que você sentiu na gravidez? O que você sentiu quando você
nem sabia ainda que você estava grávida. Tem mulheres, eu já tive conversando com algumas, tem mulheres que chegam a sentir enjoo, mas não é um enjoo de comida, enjoo do companheiro. Eu conheci uma mulher que ficou grávida de gêmeos e ela enjoou do companheiro, do marido. E enquanto ele não compreendeu que o enjoo dela, da presença dele, se referia aos fatos hormonais, eles não conseguiram buscar o entendimento. E eu não estou dizendo isso aqui, que isso pode ser só hormonal, sabe por quê? Porque também pode ser ambiental, porque pode ser comportamental, porque pode ser também gerado por coisas lá da infância, do passado. E tudo isso nós vamos falar no nosso encontro, no nosso intensivo. Porque todas essas coisas podem ser mudadas, melhoradas, alinhadas, ajustadas. As pessoas muitas vezes espiritualizam tudo. Não, isso é demônio. Ela está com demônio. Não. Pode ser sim uma influência também. O adversário gosta de aproveitar oportunidades. Ele é oportunista. Mas quando a pessoa não sabe por que está assim, aí ele se oportuniza mesmo. Aí favorece mesmo o adversário. Como funcionamos também, mulheres, sentimentalmente? Nós somos auditivas também. Somos auditivas e você, mulher, precisa se posicionar e posicionar homens. Porque há muitos homens que se preocupam porque a mulher está à mostra, o corpo dela está à mostra e o homem é muito visual. Então ele se preocupa, ele critica, ele fala, mas muitos homens não sabem, ou alguns até sabem, e aproveitam isso para manipular as mulheres. Que a mulher, ela é auditiva. Não permita, mulher, que o homem comece a te elogiar, que o homem comece a te paparicar com palavras, se ele não tem interesse em você, se você não tem interesse nele, sendo você solteira. Não é algo que realmente tem um propósito, não permita. Porque senão esse homem vai te manipular e você vai criar uma dependência emocional dele. Porque as palavras dele te cativam, as palavras dele te prendem. Então, muito cuidado. Nós somos auditivas, mas também somos visuais. Os homens são visuais, mas também são auditivos. Porém, somos mais auditivas do que visuais, enquanto homens são mais visuais do que auditivos. Se relacione com um homem a partir das suas palavras, porque as atitudes de um homem gritam mais do que as suas palavras. Nós somos mulheres também que nessa questão de sermos visuais, nós também observamos muito as coisas. Sabe, hoje eu estava vendo umas sandálias de plástico e eu não gosto de sandálias de plástico, não gosto mais, que na minha infância eu usava muito. Mas o que me chamou a atenção é que aquela sandália estava decoradinha, sabe, aquela sandália estava cheia de enfeites. E isso me chamou a atenção, porque nós mulheres, nós gostamos de enfeites, nós gostamos de flores, gostamos de borboletas, gostamos de passarinhos. Inclusive tem uns cantando aqui agora. Olha que lindo. Eva foi seduzida pela palavra da serpente, mas também quando ela viu o fruto, e ela viu que era bom para comer e agradável aos olhos. Então nós muitas vezes acabamos nos seduzindo por causa daquilo que nós vemos. Nós somos pessoas, nós mulheres, gostamos de casa enfeitada, de roupa colorida, de roupa toda enfeitada. Muitas mulheres, poucas delas são básicas, que gostam só daquela roupa branca e preto e tudo bem. Então não se engane com aquilo que tem aparência de perfeição. Não se engane com coisas que só têm aparência. Não deixe se conduzir e se levar por coisas que apresentam-se para você como perfeição. Mulher, então você precisa se conhecer. Você precisa do autoconhecimento. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso mexe com as nossas emoções. Porque tudo isso traz variação de emoções. Variações de humor. Tudo isso muda a nossa vida em momentos, em dias do mês.
Algumas têm um ciclo de 21 dias, 28 dias, 30 dias, 40 dias. Dura uma semana, dura 3 dias, dura 7 dias, para, depois vem um pouquinho mais. Ciclos menstruais eu estou falando. E nós precisamos conhecer e saber quais são as estratégias que vamos ter nesses períodos para regular as nossas emoções e viver uma vida de mais qualidade. Regular o nosso sono, nossa alimentação, aliado com exercício físico, tomar vitaminas, suplemento alimentar e sermos cheias do Espírito Santo. Sermos controladas pelo Espírito Santo. Isso vai trazer para nós uma qualidade de vida que vai agradar a Deus e vai trazer harmonia nos nossos relacionamentos.